A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita, nós temos aí o comentário da lição 10, de 9 de junho de 2019. A lição traz como título Sistema de Sacrifícios. Nós vimos nas lições passadas, vimos trabalhando em relação ao tabernáculo, às partes do tabernáculo, ali o átrio, os móveis que estavam no átrio. Falamos do lugar santo, falamos dos móveis que estavam no lugar santo, no lugar santíssimo. Falamos ali do móvel da arca da aliança que estava naquele lugar. E hoje nós estaremos falando sobre o sistema de sacrifícios. Tudo ali foi estabelecido o tabernáculo como lugar de adoração e um lugar de oferecer sacrifícios a Deus. E essa lição nós temos a oportunidade de ver de fato aí como funcionava o sistema de sacrifícios dentro ali do tabernáculo, qual é a função que ele cumpria. E aí o textuário dessa lição nos apresenta: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela graça de Cristo, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então nós temos aqui que nós fomos justificados através do sacrifício de Cristo. Cristo ele é a propiciação pelos nossos pecados, da mesma maneira que na antiga aliança era necessário que se oferecesse ofertas, sacrifícios pelo pecado dos homens. Também Cristo ele foi o sacrifício único e definitivo oferecido pelo próprio Deus para reconciliar consigo mesmo o homem que havia se perdido. Então nós temos aqui que em Cristo nós alcançamos a propiciação, o favor de Deus em relação ao perdão dos nossos pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Mesmo porque todo o sistema de sacrifício aí levítico, ele apontava para um sacrifício futuro, que seria o sacrifício do próprio Jesus, que seria o cumprimento de todos aqueles sacrifícios, e Jesus se ofereceria uma vez por todas como sacrifício único, sacrifício permanente, sacrifício eficaz diante de Deus, que não houvesse mais a necessidade da repetição dos sacrifícios, como se repetia dia após dia, como sempre tinha que estar renovando essa aliança entre Deus e o homem. A verdade prática nos apresenta: Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo por meio de seu sangue e de uma vez por todas a redenção eterna para todos os que nele creem. Então nós temos aqui que Jesus ele fez o sacrifício definitivo uma vez por todas e nos garante o acesso à presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Os irmãos intercedam por mim, a minha garganta ainda está um tanto quanto problemática, e agora com essa queda de temperatura nesse mês de junho, agora começa realmente o frio aqui na nossa cidade, que é bastante fria aqui em Vitória da Conquista, e já estou sentindo aí os efeitos dessa mudança de temperatura. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Levítico, capítulo 1, o verso 1 ao 3, depois do capítulo 2, verso 1 ao 3, depois do capítulo 3, verso 1 e 2, depois do capítulo 7, verso 1 e 2, e finalmente 1 João 2, versículos 1 e 2. Então, indo para os primeiros textos, aí Levítico, capítulo 1, verso 1 ao 3, nos diz o seguinte: chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum homem de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Temos aqui um texto bastante interessante, quando nos apresenta aqui as ofertas de holocausto que o homem deveria oferecer, caso fosse gado, que fosse machos, no caso aí, e sem mancha. E é interessante que aqui, quando fala da questão do animal, no caso gado, de vacas e de ovelhas,
e também fala da questão da oferta do holocausto, que deveria ser, se caso fosse gado, oferecer um macho sem mancha. E o que me chama a atenção aqui é exatamente a natureza da oferta, que a oferta deveria ser sem mancha. Não importa se fosse de gado, de ovelhas, vacas, ovelhas, etc. Mas uma das coisas que me chama a atenção na questão dos holocaustos é que a oferta ela deveria ser sem mancha. Então toda oferta que fosse apresentada perante o Senhor deveria ser sem mancha, deveria se trazer à porta da tenda da congregação, e essa oferta deveria ser uma oferta de boa vontade, como o texto coloca, de sua própria vontade trarás a oferta perante o Senhor. Não era essa oferta aqui, esse holocausto, essa oferta pacífica, não era algo obrigatório, não era algo que deveria ser feito com má vontade, mas deveria ser algo voluntário, de boa vontade, e sem mancha, sem nenhum defeito, para ser oferecido diante do Deus que é puro, diante do Deus que é santo. Aí o verso do capítulo 2, do mesmo livro aí de Levítico, verso 1 ao 3, nos apresenta: e quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, ou seja, da melhor parte da farinha. Nela deitará azeite e porá incenso sobre ela, e atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará esse memorial sobre o altar, oferta queimada e de cheiro suave ao Senhor. Louvado seja Deus. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima, de ofertas queimadas ao Senhor. Também essas ofertas aqui, que deveria se trazer diante do Senhor, essa oferta de manjares seria exatamente algo consagrado ao Senhor, seria algo que seria queimado diante da presença do Senhor como memorial, e uma oferta santíssima apresentada diante do Senhor. Aí o capítulo 3, o verso 1 e 2 nos apresenta: e sua oferta, se sua oferta for sacrifício pacífico, se oferecerá de gado macho ou fêmea, oferecerá sem mancha diante do Senhor, e porá a sua mão, o ofertante colocaria a mão sobre a cabeça da sua oferta, ali para imputar, no caso ali, a culpa, para alcançar o favor, e se porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Aí o capítulo 7, o verso 1 e 2 nos apresenta: e esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o sangue se espargirá sobre o altar em redor. Louvado seja Deus. E aí 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2 diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, João, ele dá os ensinamentos aos seus filhos na fé, para que eles pudessem permanecer fiéis diante do Senhor, para que eles não pecassem contra Deus. Porém, se porventura eles viessem a pecar, como a fraqueza está no homem, João, então, ele admoesta os seus filhos para que eles possam recorrer a Cristo, que é um advogado, o nosso advogado, o justo advogado que está diante do Pai, que é Jesus Cristo. E aí o verso 2 ele apresenta: e ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, pelos irmãos de então, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então Jesus, ele é dado, oferecido por Deus, como uma propiciação pelo pecado de todo aquele que vier a pecar diante do Senhor, que vier a afastar do Senhor, mas que ele pode buscar através de Jesus Cristo a reconciliação com o Pai, a reconciliação com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Indo para a lição, já que minha garganta não me dá a possibilidade de me alongar, vamos então aí para a introdução da lição. Vou estar lendo e pontuando aquilo que houver necessidade. Antes de ser uma resolução de Moisés, o sistema de sacrifício estabelecido em Israel foi ordenado por Deus. Antes da lei de Moisés já havia os sacrifícios. Os livros
do Êxodo e Levítico apresentam com precisão as instruções sobre como eles deveriam ser apresentados a Deus dentro do tabernáculo, no caso dos sacrifícios. Nessa lição veremos como esse sistema foi praticado e desenvolvido até que se chegasse ao supremo e suficiente sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a expiação do Calvário. Então a lição ela pretende apresentar o sacrifício levítico, mostrando como tudo isso aconteceu até que um sacrifício definitivo fosse oferecido, que foi o sacrifício de Deus, o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que não apenas apaga, mas que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Aí o primeiro tópico da lição, a oferta voluntária, o holocausto. O conceito de holocausto. A palavra holocausto no hebraico, olá, significa levantar, fazer subir, acender. Essa é a ideia de holocausto. Vimos esse conceito em lição anterior, mas em relação ao altar do holocausto. Aqui estamos analisando a apresentação do próprio sacrifício de holocausto. Nesse sentido, essa oferta era apresentada pelo sacerdote no altar, de onde o cheiro suave subia. A ideia do holocausto de subir, o cheiro suave subia às narinas de Deus. Era um modo antropomórfico, isto é, uma figura tipicamente humana para se referir a Deus. Então nós temos aqui que o holocausto, quando ele era oferecido, aqui a oferta do holocausto, o sacrifício do holocausto, a sua fumaça subia até as narinas de Deus. E é interessante aqui que ao usar esse termo, cheiro suave que subia às narinas de Deus, a ideia aqui de pôr em Deus elementos humanos como narinas, sentir o cheiro, era um modo antropomórfico, ou seja, essa figura de linguagem que coloca em Deus características humanas, como, por exemplo, perna, braço, e nesse caso aqui as narinas de Deus. Então isso aqui simbolicamente, esse holocausto, quando ele era queimado diante do Senhor, a sua fumaça subia até a presença de Deus. E aí, simbolicamente, isso era aceito diante, esse cheiro subia às narinas de Deus como uma forma de aceitação daquele holocausto que era levantado, que era queimado perante, no caso, ali o altar do holocausto, perante a presença de Deus. Tudo isso mostrando esse relacionamento de Deus com as suas criaturas, de um Deus pessoal, de um Deus que se torna homem, de um Deus que se sujeita ao sacrifício do homem no sentido de torná-lo propício diante de si mesmo. Então Deus estabelece estes sacrifícios, isso era queimado como um cheiro suave diante da presença do Senhor. Aí o subtópico 2 nos apresenta o que era a oferta de holocausto. Basicamente, a oferta apresentada no altar do holocausto podia ser de animais, como um boi, ovelha, pombinhos, rolinhas. Cada vítima era queimada no altar. Essas vítimas eram queimadas no altar para que, então, fossem oferecidas ali, aceitas diante de Deus. Era um tipo de sacrifício que apontava para a vítima perfeita, que era Jesus, que foi totalmente entregue na cruz do Calvário, foi o Cordeiro de Deus, como já falamos, que tira o pecado do mundo. Então aí nós temos o que era a oferta, esses tipos de ofertas, no caso aí, boi, ovelha, cabra, pombinho, etc., que eram ofertas que apontavam para um sacrifício, para uma vítima perfeita que seria imolada e que no futuro se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Aí o terceiro subtópico nos apresenta uma oferta voluntária. Isso é muito interessante, que essa oferta aqui do sacrifício, essa oferta do holocausto, era uma oferta voluntária, era uma oferta que o coração das pessoas eram movidos a oferecer isso diante do Senhor. Então uma oferta voluntária. A oferta tinha um caráter voluntário. O objetivo do holocausto era que Deus aceitasse o ofertante. Então qual era o objetivo dessa oferta voluntária? Era para Deus aceitar a oferta era apenas um mecanismo, um meio, um meio material de simbolizar essa relação com Deus, mas o que de fato estava ali em jogo não era a oferta em si, a oferta não era um fim em si, era apenas um meio, uma simbologia. Mas o objetivo mesmo ali era que o ofertante, a pessoa que trazia a oferta, ela fosse aceita diante de Deus. Esse era o objetivo maior. Então uma oferta, como já vimos, era uma oferta voluntária, mas cujo objetivo principal era exatamente o ofertante ser aceito diante de Deus. Então o objetivo do holocausto, dessa oferta voluntária,
O objetivo do holocausto era que Deus aceitasse o ofertante. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Essa aceitação dependia de a oferta apresentada pelo sacerdote ser aceita diante de Deus. Se Deus aceitasse a oferta, era porque Deus aceitava o ofertante. Mas é interessante observar que era necessário uma atitude voluntária de coração do ofertante, uma atitude de temor, para que de fato essa oferta ela fosse aceita diante do Senhor. Então essa aceitação dependia de a oferta apresentada pelo sacerdote ser aceita diante de Deus. Assim o ofertante colocava a mão sobre a cabeça da vítima que ia ser sacrificada, transferindo para si os benefícios do sacrifício. É como se ele estivesse morrendo na pessoa, na figura daquela vítima. Então, aquela vítima morrendo, pagando o preço, seria, no caso, o ofertante sendo morto. Então, ele colocava a mão no sentido de transferir para si aquele sacrifício, como se ele mesmo estivesse sendo sacrificado. Transferindo para si os benefícios do sacrifício. Que seria o quê? Qual seria o benefício daquele sacrifício? Seria a expiação do pecado. Uma vez que aquele sacrifício fosse aceito, ele também seria aceito diante de Deus. Seria o benefício do sacrifício, que seria a expiação do pecado. O animal era imolado fora da tenda e em seguida conduzido ao altar do holocausto. Como Jesus foi morto fora da cidade, o animal era morto fora da tenda e depois trazido, no caso, conduzido em seguida para o altar do holocausto. Aí o subtópico 4 nos apresenta o sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável a Deus. Então, Deus exigia o preço de sangue e Jesus foi exatamente um sacrifício que não foi rejeitado por Deus, ele foi aceito diante de Deus. E uma vez que o sacrifício de Cristo ele foi aceito diante de Deus, a humanidade, então, em Cristo, estava sendo aceita diante de Deus. Bem, o sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável ao Pai. Dois textos bíblicos expressam essa verdade. Efésios 2, 5:2 nos diz: Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave, ou seja, em cheiro agradável, em cheiro aceitável diante de Deus. Então, Cristo foi uma oferta aceitável diante de Deus. Hebreus 9, 13 e 14 nos diz: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma ovelha esparzida sobre os imundos os santificavam quanto à purificação da carne, aquela purificação cerimonial da carne, aí nos diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, Cristo, esse sacrifício, aqui é um questionamento, mostrando o quê? Que se as cinzas de animais, aqueles animais imolados, eles serviam para purificar a impureza da carne do homem, quanto mais Cristo, que é um sacrifício espiritual, que foi oferecido para perdão dos pecados dos seres humanos. Então, Cristo, se esses animais eles eram aceitos por Deus, muito mais será aceito, ou foi aceito, o sacrifício de Cristo oferecido ao Deus vivo, e esse sacrifício vivo, esse sacrifício perfeito, que foi o de Jesus. Trata-se, pois, de uma imagem perfeita de como fomos reconciliados com o Pai mediante o sacrifício do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, em Cristo, Deus estava nos reconciliando consigo mesmo através desse sacrifício único, desse sacrifício definitivo, desse sacrifício perfeito. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí o tópico número 2, a oferta de manjares. Aí nós vimos agora, falamos no tópico 1 sobre a oferta voluntária, sobre o holocausto. Agora vamos para a oferta de manjares aí no tópico 2. O significado da oferta. Essa oferta representava a gratidão do hebreu pela fecundidade da terra. Ele tirava os cereais comestíveis e oferecia-os ao Senhor como um sacrifício de manjares. E essa imagem nos fala de como devemos apresentar
o fruto do nosso trabalho diante de Deus. Não podemos nos apresentar perante Ele de mãos vazias. Aqui é muito interessante que a oferta de manjares era um sinal de gratidão do povo diante de Deus pela a fecundidade da terra, por aquilo que a terra produzia. Então eles tiravam dos trigos comestíveis e trazia ali uma amostra, trazia uma oferta de manjares para ser levantada diante do Senhor como gratidão da bênção de Deus sobre a colheita, da bênção de Deus sobre a terra. Então eles não compareciam diante de Deus de mãos vazias, mas ao trazer uma oferta, ao comparecer diante do Senhor como oferta, eles estavam mostrando exatamente o que? Gratidão a Deus. Então, da mesma forma, nós temos que ter o cuidado e a consciência de que tudo que nós temos veio do Senhor. Nós devemos gratidão ao Senhor por todos os seus benefícios. E aí sempre nós temos que ter o cuidado de entrar diante da presença do Senhor com uma oferta de gratidão. Que o nosso coração, que a nossa vida, que a nossa alma seja uma oferta constante de gratidão perante a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, esse primeiro tópico aí da oferta de manjares fala do significado da oferta, que era esse significado da gratidão que o hebreu tinha pela fecundidade da terra. Como era a oferta de manjares? Essa oferta também era chamada de festa das primícias, ou seja, os primeiros frutos da terra eram trazidos perante o sacerdote. Ela compunha de grãos novos e macios colhidos na primeira colheita. Então, a primazia era do Senhor, como símbolo, sinal de gratidão a Deus por toda a colheita que viria. Então, aquilo já era uma oferta de manjares, já era essa oferta como gratidão a Deus, como reconhecimento de que toda a colheita que Deus então estava dando era um sinal de bênção, e eles faziam isso como um gesto de gratidão, trazendo a oferta das primícias, a oferta de manjares. Essa oferta também era feita de farinha fina misturada com azeite. Sabemos pela Bíblia que o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Essa oferta faz-nos lembrar da importância de vivermos uma vida dependente do Espírito Santo, que possamos, na força do Espírito, fazer as mesmas obras que o Senhor fez. Então é interessante essa figura da farinha misturada com azeite, e o azeite sendo esse símbolo do Espírito, e essa flor de farinha sendo o que havia de mais importante, de mais puro na farinha, mostra exatamente essa atitude de oferecer diante do Senhor as primícias, o melhor, e a ideia do Espírito Santo está nos levando diante de Deus, a nossa oferta perante o Senhor, como um cheiro suave, como aceitação diante do Senhor. E aí o terceiro subtópico desse tópico nos apresenta a oferta aponta para um alimento espiritual. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor, ele é o pão vivo que desceu do céu, o trigo que foi moído para se tornar o alimento espiritual. Logo, da mesma forma que Israel obedeceu à ordenança divina de apresentar a oferta de manjares diante de Deus, nós somos instados por Cristo a alimentar-nos dele. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Isso é muito interessante. O testemunho do Senhor, ele é verdadeiro. Assim como essa oferta de manjar, ela apontava para a questão da alimentação, da dependência de Deus, do sustento. Ali o sacerdote, o povo, ao trazer essa oferta, estava mostrando que o Senhor era o provedor. Era o Senhor quem abençoava a colheita, era o Senhor quem dava a eles o mantimento de cada dia. E essa oferta apontava exatamente para um alimento espiritual, que era o próprio Jesus, que seria entregue como o pão vivo que desceu do céu, que traria um alimento para a alma do homem. Então, nessa oferta de manjares, ela apontava exatamente para um alimento espiritual, ela apontava para Jesus, que no futuro haveria de vir para poder trazer um alimento para a alma do homem, para o homem que estava carente de Deus, para o homem que esperava que, de uma maneira definitiva, um preço, uma oferta fosse oferecida diante de Deus,
de maneira que essa oferta ela fosse definitiva, de que não se precisasse mais estar repetindo os mesmos sacrifícios, as mesmas ofertas, dia após dia, ano após ano, porque essas ofertas elas apenas encobriam, elas apenas aplacavam durante um período a ira de Deus, na esperança de que um dia alguém pagaria um preço definitivo, alguém trouxesse um alimento, um pão definitivo que alimentasse a alma do homem e a carência espiritual do homem. E esse alimento foi exatamente Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, esse trigo que foi moído por nossas vidas, pela nossa salvação. Aí o terceiro tópico da lição nos apresenta a oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. O que era a oferta pacífica? Era um sacrifício em que o ofertante imolava o animal, tirando porções especiais e separando-as do sangue e da gordura do animal. Em seguida, o sacerdote espargia o sangue do animal imolado ao redor do altar em sinal de propiciação pela vida do pecador. Isso aqui é muito interessante, essa figura do sangue sendo espargido ali no altar como propiciação pelo pecado do ofertante. Depois, os miúdos do animal eram queimados no fogo do altar, e assim tanto o sacerdote quanto o ofertante e sua família podia participar, comer da carne nobre do animal imolado ali, comer diante do Senhor a carne desse animal. Então essa oferta significava literalmente um presente oferecido a Deus e denotava a comunhão e a felicidade do ofertante com o Pai. Então essa oferta pacífica era uma oferta de gratidão, uma oferta de paz pacífica, como já está dizendo, uma oferta de paz que selava a paz entre Deus e o ofertante, onde eles poderiam ali comer diante do Senhor, juntamente com o sacerdote, depois de ter oferecido aquelas partes que eram queimadas diante do Senhor, e aquele sangue que era espargido ali no altar. E é interessante exatamente porque denotava essa comunhão, essa felicidade do ofertante com o Pai, como uma família ali reunida diante de Deus, celebrando a vida, celebrando a paz, celebrando a aceitação diante de Deus. Então essa é o que nós podemos chamar de oferta pacífica, a oferta de paz, a oferta de celebração. Qual a simbologia dessa oferta pacífica? Subtópico 2. A oferta pacífica apontava para a nossa reconciliação, a nossa paz com Deus, apontava para aquilo que Jesus faria, que é o elo de ligação entre o homem e Deus. Nessa oferta pacífica, naquele momento, o ofertante ele estava celebrando essa comunhão com Deus, porém uma comunhão temporária, uma comunhão que apontava para algo que deveria acontecer no futuro. E exatamente foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ao se entregar por nós, ele estava celebrando essa paz entre Deus e o homem. O homem agora não é mais inimigo de Deus, ele é parte, ele é membro da família de Deus, através do sacrifício de Jesus. Portanto, a simbologia da oferta pacífica. A oferta pacífica aponta para a nossa reconciliação com o Pai. A palavra de Deus mostra que o nosso Senhor, no caso Jesus, ele proveu a paz entre o homem e o Criador. Aí temos um texto de Colossenses 1, o verso 19 e 20, que diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, em Jesus, e que havendo por ele feito a paz entre Deus, feito por quem? Por Jesus, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Ou seja, Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo mesmo todas as coisas que haviam se afastado, que haviam distanciado de Deus. E aí o homem e a própria natureza, ela aguarda essa redenção através do sacrifício de Cristo. Tanto as que estão na terra como as que estão nos céus foram reconciliadas através de Jesus Cristo. Isso demonstra que o Senhor Jesus foi a oferta pacífica para reconciliar-nos com o Pai, tornando-se assim a nossa
paz. Então Jesus é o símbolo maior da nossa paz. A nossa paz é Cristo, porque por ele nós somos reconciliados com Deus. Nós obtivemos o privilégio, nós obtivemos a oportunidade, o direito de poder voltar à comunhão com Deus, de poder voltar, ter restaurado em nós a imagem e a semelhança de Deus e voltarmos para a família espiritual de Deus. É a simbologia da oferta pacífica. E aí o subtópico 3, o que era a oferta pelo pecado? Aqui é uma oferta pacífica, uma oferta de paz, uma oferta voluntária, mas havia também a oferta pelo pecado, que era essa oferta obrigatória. O que era essa oferta pelo pecado? Diferente das outras oferendas, a oferta pelo pecado e pela culpa, ela era o quê? Obrigatória, não era uma oferta de gratidão, era uma oferta pela culpa, pelo pecado, que era obrigado a trazer essa oferta diante do Senhor. E nós vimos que Jesus foi necessária a sua morte, foi necessária para que nós pudéssemos voltar ao relacionamento com Deus. Então, essa oferta pelo pecado era uma oferta obrigatória. Elas identificavam a natureza pecaminosa do homem, era um reconhecimento do pecado e que exigia um preço. Alguém que necessitava apresentar a Deus algo por seus pecados. Esse sacrifício era feito fora do arraial, e o próprio Jesus ele foi sacrificado, era a exigência de Deus, na cruz do Calvário, fora da cidade, fora do arraial, Jesus ele foi sacrificado. O animal teria de ser imolado fora do acampamento hebreu. A Bíblia mostra que nosso Senhor Jesus foi morto fora de Jerusalém, fazendo-se pecado por nós. Muito interessante isso aqui. Então essa oferta pelo pecado, pela culpa, essa oferta obrigatória, ela tinha que ser sacrificada fora do arraial, para como um sinal de assumir a culpa e de receber o favor da parte de Deus. E Jesus foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele foi tirado das ruas de Jerusalém, ele foi oferecido fora da cidade, como um sacrifício imolado pelo pecado da humanidade, feito fora do arraial. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí o tópico número 4, o último subtópico, nos apresenta o grande dia da expiação. Levítico 16 narra o mais importante dia para o povo judeu, que era o dia da expiação, uma vez por ano. Esse dia da expiação, o dia em que todo judeu devia observar um jejum e não fazer qualquer trabalho. Esse dia é ainda hoje observado por eles no Yom Kippur, que é o dia do perdão. Como é esse dia? É o dia da expiação, era a data em que o sumo sacerdote apresentava um novilho por si mesmo e por sua família e um bode pelo povo, no Santo dos Santos, espargindo o sangue das vítimas sobre o propiciatório que estava ali no Santo dos Santos. E o rito representava a mais importante oferta pelo pecado de toda a nação. Então, esse dia da expiação era o dia em que o sumo sacerdote, ali no Santo dos Santos, espargia o sangue da oferta pela expiação, não somente sua, mas expiação de toda a nação de Israel. Era um dia de jejum, era um dia de reverência, era um dia especial, um dos mais importantes, porque toda a nação de Israel, ali na figura do sumo sacerdote, era representada diante de Deus, ali no lugar santo dos santos, ali com o sangue sendo espargido no propiciatório que ficava em cima da arca da aliança. Esse rito apontava para o nosso grande dia da expiação, que foi exatamente no Calvário, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, exclamou na cruz: está consumado. Ali na cruz, Jesus, então, ele oferece a oferta máxima diante de Deus, para nos dar o direito de entrar no Santo dos Santos e sermos expiados, e sermos aceitos diante da presença de Deus através de Jesus Cristo. E aí a conclusão da lição nos apresenta. Nessa lição vimos o quanto era complexo o sistema de apresentação de ofertas para diversos pecados. Se o dia anual da expiação e o dia anual da expiação, em que o sumo sacerdote apresentava a oferta pela nação inteira. Mas a palavra de Deus mostra-nos que o sacrifício único de Cristo no Calvário foi suficiente para apagar todos os nossos pecados. Valorize a graça de Deus e alegre-se no Espírito Santo por esse presente que é a nossa salvação. Então nós vimos aqui
que todo esse sacrifício, o sacrifício da oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado, pela culpa, tudo isso apontava para algo maior, que haveria de se cumprir num sacrifício maior, num sacrifício definitivo, que foi exatamente o sacrifício oferecido por Jesus. Jesus, ele ofereceu um sacrifício definitivo que dispensa qualquer outro sacrifício que tenha a intenção de comprar a graça de Deus. Tudo que nós fazemos diante de Deus são ofertas pacíficas, são ofertas de gratidão por aquilo que Jesus já fez por nós. Jesus ele ofereceu uma oferta única, uma oferta definitiva, um sacrifício pelo nosso pecado, um sacrifício pela nossa culpa. E ele nos deu a garantia de entrarmos diante da presença de Deus. Agora não com sangue de bodes, não com sangue de animais, mas descansados no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Jesus, ele é o sacrifício definitivo. O sacrifício do sistema levítico apontava para Jesus. E em Jesus nós temos o cumprimento de toda a lei. E nós podemos então descansar e temos que ter consciência que tudo quanto nós fizermos com a intenção de comprar a graça de Deus será rejeitado. Por quê? Porque o preço já foi pago por Jesus Cristo. Mas é necessário que nós tenhamos consciência que nós devemos morrer em Cristo para também ressuscitar com ele. Louvado seja o nome do Senhor, e Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao nosso coração, que nós possamos nos entender e valorizar o sacrifício do Calvário feito em nosso benefício. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, oreis por nós, em nome de Jesus. Amém.